Buenas, time, beleza? Pedro Alcântara aqui de novo com vocês. Pessoal, hoje eu queria falar um pouco sobre um tema bem interessante com vocês, de uma notícia que saiu no G1, inclusive, que eu estava dando uma olhada, dando uma analisada, e me deparei até no site do G1 com uma notícia dessa sobre direito e agronegócio. Vocês sabiam que uma vaca, um gado, né, um boi, uma vaca, enfim, um bovino, ele pode representar hoje um ativo rural, né, um ativo de uma CPR, na verdade, como eu sempre falo aqui, um ativo financeiro, na verdade, um ativo financeiro, físico financeiro, vamos chamar assim, na Bolsa de Valores brasileira, na mais famosa Bolsa de Valores hoje que a gente tem, que é a B3, que é onde o pessoal investe dinheiro, né, você investe dinheiro numa bolsa, num Fiagro, por exemplo, ou qualquer coisa ali que envolva dinheiro, CPRs, enfim, modalidades de investimento de dinheiro, certo? Você investe dinheiro da B3, você coloca lá o teu dinheiro em alguma classificação lá que tem específica lá, essa vai para fins rurais, essa vai para fins de maquinária, essa vai para fins de compra de insumos, enfim, você escolhe em qual modalidade você quer investir o dinheiro, você vai lá, empresta o dinheiro e fica à mercê do mercado, certo? Da altas e baixas, enfim, bolsa de valores como funciona em qualquer lugar. E hoje a gente teve uma notícia muito boa para quem trabalha com pecuária, de que um gado, né, uma vaca, ela foi utilizada como garantia real, né, para você fazer uma abertura de crédito rural numa CPR na B3, né? E o que isso representa? Isso representa muito, parece assim uma coisa muito pequenininha, mas representa muito. Em 2002, desde 2002, na verdade, o crédito rural na pecuária, ele pode ser dado como garantia, você pode dar como garantia um ativo para assumir um crédito rural, por exemplo, o próprio boi, a própria vaca, o próprio gado. Gado leiteiro geralmente é muito utilizado com isso, porque o gado leiteiro você não tem interesse, você não tem a intenção de abater aquele gado. Você tem interesse que ele fique na tua propriedade por mais tempo possível, certo? Gerando bezerros, gerando cria, e que você consiga extrair aquele leite por mais tempo possível. Então você não quer que aquele gado morra, né? Você quer medicá-lo, você quer que ele tenha uma saúde boa, você quer manter aquele gado melhor possível, gerando o maior número de leite possível, maior quantidade de leite possível por dia. Então era muito utilizado, eu, por exemplo, trabalhava com gado de leite, eu ia lá e pegava um crédito rural e dava como garantia as minhas vacas leiteiras. E foi exatamente isso que aconteceu, em duas situações aqui. Uma aqui no Paraná, foram dadas cerca de 10 vacas aí para se pegar um crédito rural numa cidadezinha aqui próximo onde eu estou, e foi dado como garantia na B3 o próprio gado, né? Isso já acontecia, só que é o seguinte, desde 2002, como eu falei, só que é o seguinte, esse crédito rural que eles pegaram, que essa fazenda pegou, que foi dado como garantia, as vacas estavam avaliadas em cerca de 79 mil reais, se não me engano, e pegaram um crédito de 100 mil reais. Meu Deus, é muito mais. Então, como é que você tem um gado avaliado num valor e você consegue um crédito maior, né, se a tua garantia é menor? Claro, porque hoje esse gado está tokenizado, foi feita a tokenização desse gado. Então, com essa forma de tokenização, o banco, que é o teu parceiro no negócio ali, ele consegue monitorar a tua vaca sobre o que ela está comendo, o que ela está vestindo, onde que ela está indo, se ela está indo no shopping, se ela está indo no salão de beleza, enfim, ele consegue monitorar essa vaca, esse gado, de forma técnica, de forma muito mais incisiva, de forma muito mais garantida, certo? Então ali, não importa se você está dando uma comida, um trato bom para aquela vaca, ou não para o banco, porque o banco está vendo, entendeu? Claro, importa, eu digo assim, mas não, o banco não quer saber quem está com aquela vaca, ele quer saber como que está a vaca. A vaca foi dada como garantia, um animal bem imóvel, mas que é considerado animal, foi dado como garantia num crédito rural, num negócio, para fim de crédito, para, né, buscar dinheiro, e o banco não quer saber se é o Pedro, se é o Joãozinho, se é o Joaquim, se é o fulano que é dono daquela vaca. Ele está interessado na vaca. Então, para ele, não importa quem esteja ali, então ele não vai dar menos crédito ou mais crédito, ele quer saber da vaca. Então ele vai fazer uma análise técnica na vaca. Ponto e acabou. Então a garantia ela foi dada um pouco maior, porque o banco tem garantia com aquele animal, sabendo que o animal está bem alimentado, sabendo que o animal está tendo um manejo correto, sabendo que o animal está tendo tá vivendo ali numa estrutura adequada para ele, certo? E o banco não ia entrar num negócio mal feito, vamos dizer assim, né?
E tivemos um outro caso semelhante aqui, na fazenda, uma fazenda mais famosa ali em Minas Gerais, que também deu algumas vacas como garantia, tá? E essas vacas também eram vacas leiteiras, e eles pegaram, só que daí nesse caso, eles pegaram cerca de 100 mil reais e o gado deles era avaliado em 127, 122, se não me engano, que é o caso do G1, que eu trago aqui para vocês, e é basicamente a mesma coisa. O banco só permitiu fazer essa linha de crédito, fornecer essa linha de crédito, de acordo com a tokenização, de acordo com o IA no agronegócio, certo? Hoje, as vacas têm uma coleira, tá? Então é colocado um chip nessa coleira e esse chip fica vinculado diretamente na vaca. Cada vaca tem o seu chip, cada vaca tem o seu código, tem a sua senha, tem o seu CPF, vamos dizer assim, né? Com esse chip. E dessa forma, o banco consegue monitorar tudo que acontece ali. Então, como eu falei, ele não vai entrar de cabeça um mau negócio. Antigamente, eu digo 2000, 2002, os bancos eles diminuíam o preço do gado porque eles não tinham eles tinham a garantia, mas eles não tinham a garantia 100% efetiva de que se aquele animal estava vivo, por exemplo, você dava um gado como garantia no banco e de repente morria 5, 6 bois lá, você não tinha como dizer se era desse rebanho ou se era do outro. Ou, por exemplo, você dava esse boi como garantia em 3 ou 4 linhas de crédito diferenciadas. Você ia no Banco Safra, dava ele como garantia, você ia no Banco Bradesco, dava ele como garantia, você ia num outro banco, dava ele como... Então você pegava o mesmo rebanho e podia dar como garantia em vários outros. Você não tem como fazer um gravame em cima de um bem móvel, você não tem como fazer um penhor muito decisivo em cima de um bem móvel, quando o bem móvel morre, né? Quando esse teu bem móvel ele perece de uma forma muito mais rápida e pode perecer dependendo do manejo que você fizer nele. Se eu fizer um manejo errado na minha vaca, ela vai morrer. Se eu der comida errada para minha vaca, ela vai morrer. Se eu não cuidar da minha vaca, ela vai morrer. Então o banco ficava muito restrito no ponto de entrar como parceiro no negócio, porque qualquer coisa que o produtor fizesse errado lá na chácara dele, lá na fazenda dele, lá na terra dele, o banco perdia dinheiro. Então, uma vaca que antes valia 20, 22 mil reais, uma vaca leiteira que dava muito leite, que valia lá seus 20, 22 mil reais, o banco pagava para ela, dava uma linha de crédito para o produtor rural de 5 mil, de 3 mil, entendeu? Então, o produtor tinha uma vaca de 20, 22 e o banco só dava 3. Por quê? Porque o banco não queria entrar num negócio que tinha muito risco. Ou que, por exemplo, você desse como garantia em 3 bancos diferentes. A hora que eu for executar, o outro já executou antes de mim, já levou aquela vaca e eu fiquei chupando o dedo, entendeu? Então o banco não faria isso sem ter uma garantia real. E hoje, com essa tokenização, o banco sabe, né? O banco, eu digo instituição financeira, ou aquele parceiro que você tem no negócio, sabe como a vaca está e sabe onde a vaca está. Então, se você der como garantia aquela vaca, num outro negócio, você não vai poder entrar, o banco não vai poder assinar, você não vai poder assinar o crédito, porque aquele chip já está como garantia, já tem um gravame, já está alienado em outra linha de crédito, numa CPR da B3, por exemplo. Você pode usar esse chip, essa tokenização, para entrar como garantia num crédito rural em qualquer modalidade, tá? Em qualquer estilo de crédito rural que você possa. Eu só estou falando aqui que nesse caso é inédito aqui no Brasil, que a gente tem essas vacas, esses animais sendo dado como garantia de penhor numa linha de crédito da B3, tá? Onde a gente tem várias modalidades de crédito rural hoje acontecendo. O Fiagro é uma delas, que está ficando bem na moda, a gente está falando bastante do Fiagro, aí tem bastante gente falando sobre isso, mas existem outras, como o CPR, por exemplo, como eu já falei aqui em alguns outros vídeos, e essas vacas foram dadas como garantia exatamente nessa linha de CPR. Então, isso é bem inédito, isso é bem novo, isso é bem inovador. As IAs, a tecnologia já está no agro, só não vê quem não quer. Já são coisas que estão acontecendo, não é de hoje. Isso já acontece em outros países, Estados Unidos, Austrália, por exemplo, já acontece isso, já é feito isso. O que vai mudar agora é a forma como o Brasil, ou o brasileiro, vai conseguir oferecer uma segurança jurídica para as linhas de crédito, e isso vai favorecer tanto o banco quanto o produtor rural.
certo? Isso vai favorecer os dois lados e é mais uma vez a IA chegando no agronegócio e fazendo diferença no agronegócio, a tecnologia fazendo com que a gente consiga crescer. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, como dizem, e eu espero que isso gere bastante resultado para a gente poder abordar, para a gente poder falar e para a gente poder comentar. Valeu? Fiquem na paz de Já. Eu estou aqui na minha aguinha com limão e hoje à noite está uma delícia. Vou terminar ela. Valeu? Tchau, obrigado.